Olá, galerinha da Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente. Hoje a gente vai falar sobre o capacitor, que é representado por esse símbolo aqui. Então, vamos começar. Como é que funciona o capacitor? Ele é um componente que, digamos assim, que ele é contra uma variação de tensão muito brusca. O que acontece? Quando a gente bota uma tensão em seus terminais, ele se carrega com a tensão da fonte. Se você fizer isso por um fio, né, onde a resistência é nula, ele vai se carregar instantaneamente. Se for através de uma resistência, vai depender do tamanho do capacitor e do tamanho do resistor, né? Quanto maior o resistor, menor vai ser a corrente, logo ele se carrega mais devagar. Quanto menor o capacitor, menos energia ele guarda, então ele se carrega mais rápido. Se ele for maior, ele se carrega mais devagar. Então eu tenho aqui esse primeiro circuito, né, uma fonte em série com um paralelo de uma resistência e um capacitor, ok? Um capacitor aqui no caso 100 microfarads. Então eu vou dar observação, colocar uma observação aqui, né? E eu vou fechar essa chave, pra vocês verem o que acontece. Obviamente, a tensão aqui na fonte da fonte vai direta para a carga, tá ok? Vai passar uma corrente e a fonte vai ficar lá em cima, toda a tensão. Só que observem aqui que o capacitor se carregou também com a tensão da fonte, tá ok? Aqui tem 100 volts, nesse nó aqui, então aqui também tem 100 volts e aqui tem zero, que é a tensão da fonte. Mas se eu abrir, o que acontece? Observem que a tensão não cai para zero instantaneamente, a tensão no resistor, porque o capacitor vai se descarregando aos poucos, tá vendo? Ele vai se descarregando aos poucos, mandando corrente para esse resistor, ou seja, ele é contra uma variação brusca de tensão. Seria algo como isso. Então, basicamente é para isso que o capacitor serve. Deixa eu tirar aqui a visualização. Então, vamos logo para as aplicações com base no circuitinho que a gente viu do retificador de meia onda, não é? Temos ali o diodo, tá ok? E aqui o capacitor que vai ficar em paralelo com a carga, tá ok? Ah, como ele se carrega aqui de tensão, a gente coloca ele em paralelo, tá ok? Aqui tem um switch só para mostrar para vocês como é a forma de onda. Na verdade vocês já conhecem, né? A do retificador, tá ok? O retificador de meia onda, a onda positiva passa, a negativa é cortada, tá ok? É isso que sai na carga, só que o que a gente quer é aproximar isso de algo contínuo. Então, colocando o capacitor aqui, ó, ele se carrega também e a tensão na carga não vai até embaixo. Dá para perceber? O que acontece? O capacitor vem e se carrega junto com a resistência aqui. E aí, quando a tensão começa a cair, a da fonte, o capacitor se descarrega pela resistência. Com isso, ele cria, entre aspas, uma tensão contrária, tá ok? Ele tem uma tensão contrária e faz passar uma corrente. Logo, a queda de tensão no resistor vai ter isso aqui, ao invés de ter zero só de tensão no resistor. Ok? Então você já vê que se aproxima bastante de algo contínuo. Essa tensão aqui que tem de diferença, tá ok? Que ele carrega, aí descarrega até aqui embaixo. Aí sobe, descarrega até aqui embaixo. Dá pra ver que é inclinado, né? Ah, isso daí é o que a gente chama de tensão de ripple, ou tensão de ondulação. Claro que quanto menor o tamanho do capacitor, né, se eu diminuir bastante aqui o tamanho do capacitor, a gente provavelmente vai observar um comportamento diferente. Tá vendo? O capacitor nem parece que existe aqui nesse circuito. Então, quanto maior o tamanho do capacitor, mais energia ele consegue armazenar. Tá ok? Armazenando mais energia. Então, se a gente botar um capacitor bem grandão, ele demora mais de se carregar, tá vendo? Como vocês podem observar. Mas depois que ele se carrega, ele também demora mais de se descarregar. Tá ok? Aqui ele vai demorar com base na simulação, porque eu não tenho como colocar a velocidade de reprodução em um segundo. Então, não há necessidade da gente ver tudo isso.
E aqui a atuação dele no retificador de onda completa, tá ok? Pra vocês verem que ficou um negócio muito bonito, tá ok? A gente tem aqui, tá vendo? A onda completa ela passa o positivo e rebate o negativo para cima, tá ok? Vocês devem lembrar da aula de retificador com diodo. Se eu colocar o capacitor, olha o que acontece. Então a mesma coisa, ele demora um tempo para se carregar, só que ó a tensão na carga, como fica bem mais contínua, tá ok? Do que essa onda que a gente chama de pulsante, não é? Que vinha antes, tá ok? E aqui vocês podem ver que o sinal que está mostrando aqui é um sinal ondulatório, justamente o ripple que eu falei, que aqui com esse tamanho de traço de linha não dá para ver direito, mas está vendo ondulação, só que o capacitor é grande o suficiente para se carregar bastante e a ondulação ser bem pequena. Então, essa foi a aplicação prática, assim, bem básica, uma das mais básicas do capacitor. Eu espero que vocês tenham entendido, tá ok? Só revisando, o capacitor é um componente que se carrega com tensão, tá ok? E depois ele se descarrega das resistências, tá ok? É basicamente para isso que a gente usa. Tem outras aplicações que a gente vai ver ao longo das videoaulas do canal, tem, só que para vocês entenderem assim, eu acho que essa é a aplicação mais simples, mais prática, mais direta, e como eu já tinha explicado os retificadores, fica muito na cara de você entender. Até a próxima.